ligados em tecnologia. Estamos aqui em mais um episódio de Dinossauros. E hoje nossa convidada especial é a Thelma Trois. Ela vai falar sobre IoT. Oi, Thelma, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, meu primeiro podcast. Legal, seu primeiro podcast, então vai ser um papo bem interessante aqui, tá? A gente vai falar muita coisa. E tô adorando esses dinossauros aqui com a gente. Gostou do cenário? Inclusive um já tá me mordendo por aqui. Legal. Falando de dinossauro, a gente tem uma carreira aí de mais de 20 anos, então acho que temos bastante experiência, você também deve ter, né? Então vai ser um papo bem legal hoje, né? Certo? Certo, vamos Legal. pôr esse povo de TI para a internet das coisas. Boa! Vamos falar um pouquinho de carreira, falar um pouquinho de como é desde o seu início da carreira, um pouquinho do histórico aí seu. Nossa, em tecnologia eu comecei em 2000, no surgimento das primeiras redes de telecomunicações móveis do Brasil. E telecomunicações, o que tem a ver com tecnologia, né? Tem tudo a ver, porque a gente juntou o que nós já tínhamos de avanço da eletrônica, aplicamos a telecomunicações móveis e desde então a minha carreira vem sendo nessa linha de trazer disrupções, ou seja, da gente ter novas formas de consumir, de se relacionar. E no início, né, os primeiros grandes marcos foi quando a gente fazia, ainda numa internet de escada, rastreamento de carro. Então, enquanto as pessoas estavam comprando seus primeiros celulares, né, que dá para imaginar que um pouco mais de 20 anos atrás não tínhamos celulares, não tínhamos essa mobilidade, e eu já pluguei nas aplicações corporativas. Então, uma disrupção foi a gente começar a poder rastrear carros com o geoposicionamento em tempo real, que até então só era possível via satélite, ou existia uma função no mercado que era um bloqueio, que usava uma outra tecnologia, que é uma tecnologia de pager. Outra disrupção que eu acho interessante é que também, um pouco mais de 20 anos atrás, nós tínhamos que levantar da mesa do restaurante se a gente optasse por pagar a conta no cartão, ou a gente escolhia o cheque. Porque as maquininhas que a gente chama de POS, né, Point of Sale, elas não iam até a mesa, porque elas não tinham essa mobilidade. Então, as redes móveis de telecomunicações, onde eu iniciei a minha carreira, permitiu esse tipo de avanço. Então, o meu começo de carreira aplicado da tecnologia foi em cima do que a gente chama de M2M ou Machine to Machine, que é as comunicações entre máquinas e que hoje a gente evoluiu para o IoT, já que a gente não limita mais só uma comunicação do ponto A para o ponto B, e sim uma comunicação estrela de dispositivos se comunicando entre si. Na rede aí, na internet, os dispositivos se falam e vão transmitindo informações e transmitindo dados, né? Então quer dizer que a IoT não é um tema recente, né? Então desde o começo da sua carreira já tinha esse conceito. Eu acho que os celulares eram enormes, né? Tijolão que a gente falava, e você desmontava esses equipamentos e fazia suas experiências para transformar em coisas corporativas. Então não é uma coisa tão nova, né? Então, o IoT. O termo IoT, aqui no Brasil, ele começou a se tornar pauta lá em 2015. Certo. E ele foi amadurecendo nesses últimos anos. O IoT, ele começou numa reunião onde um profissional do MIT queria trazer esse sentido de dar vida às coisas. Então, os primeiros projetos de IoT, eles começaram com RFID, que é a mesma etiqueta que a gente tem dentro dos nossos carros para pagar pedágio. Das roupas também? Das etiquetas de roupa? As etiquetas de roupa, hoje, elas podem ter o IoT.
Só o código de barras não é o IoT, porque o código de barras é um padrão, mas ele não é conectado. Para estar conectado, aquele código de barras tem que ter um perfil elétrico, né? Então, o avanço também das tecnologias permite essa expansão. Hoje custa centavos, então as redes de varejo já começam a conectar, sim, as roupas para facilitar e não mais de forma manual fazer a contagem de peças, já que as roupas estão conectadas, a gente tem um leitor que está identificando cada peça e atualizando automaticamente o estoque. E, obviamente, nos ambientes corporativos, que a gente tem que fazer os nossos inventários, você também pode conectar mesas, cadeiras. E, obviamente, esse é só um tipo de aplicação IoT. Mas hoje a gente tem outras tecnologias de comunicações que permite a gente fazer outros tipos de transação, abrindo uma rede IP para troca de informações. Legal, a gente vai falar aí bastante do tema. Voltando um pouco, fala um pouco da sua formação, né? Você conhece muito de internet das coisas, né? Que é o IoT, mas fala um pouquinho da sua formação e depois a gente vai falar de formação aqui dos jovens, mas fala um pouquinho pra gente. Olha, talvez seja surpresa para muita gente, mas eu sou administradora de empresas. Eu não tenho uma carreira técnica. Certo. A minha última formação foi como Metaverse Expert, porque dentro da cadeia de valor de tecnologia, nós temos várias caixinhas. O meu trabalho sempre foi no desenvolvimento de produtos, construindo ofertas e fazendo com que as ideias se tornassem realidade, fazendo liderança de projeto com todas as áreas dentro da companhia, né? Desde TI, engenharia, atendimento, vendas, jurídico, entre outros necessários para se compor um produto e esse se tornar disponível para o mercado adquirir e comprar. Ah, legal. Essa sua formação ajudou na jornada de ponta a ponta, né? Desde a aquisição do cliente, da tecnologia, até qual o valor que o IoT traz ali pro negócio, né? Isso. E posso te fazer uma pergunta, né? Para a gente ter um bate-papo e alinhar alguns conceitos, né? TI, qual a definição que você tem sobre TI? Porque muita gente que acompanha o canal tá interessado nessa área. E eu quero conectar isso e dar consciência para o pessoal que está nos ouvindo dessa junção, né? De como vocês que estão TI não estão longe do IoT. O que eu vejo, né? TI, né? Termo tecnologia da informação. Então, é uma tecnologia que informa da transmissão dos dados, da informação. Então, tudo que tem tecnologia, a gente fala que é uma área bem ampla, né? Então, a área de tecnologia da informação abrange sistemas, abrange banco de dados, abrange rede, todo esse universo, né, que traz ali aquela inovação tecnológica para as pessoas, né? Desde um celular, desde um equipamento. Então, acho que é uma área bem ampla. E o IoT entra também numa das áreas de tecnologia da informação. Acho que é isso, né, Thelma? O que você acha? Sim, com certeza. A gente está falando de programação, exato, de banco de dados e, obviamente, como transformar os dados em valor. Exatamente. E é uma coisa que envolve profissionais de diferentes skills, né, que você falou, né? Tem profissionais de administração de empresa, tem profissionais de vendas, tem os mais técnicos, então é uma cadeia que tem várias disciplinas, né? Isso? Sim, várias. Sim, o básico, assim, de forma macro, né? O IoT tem 4 caixinhas, que é a parte eletrônica, só que essa parte eletrônica ela precisa ter uma inteligência embarcada. E aí entra programação.
Programação dentro do hardware embarcado. Né? Dentro do hardware embarcado. Legal. Depois a gente tem as redes de telecomunicações. E quando a gente fala de telecomunicações, as redes são muito amplas. Não é limitado só às redes que nós humanos usamos. A gente pode usar redes como o Wi-Fi, o GSM, mas nós temos outras redes que nasceram para as coisas. Então, existe uma categoria de tecnologia que chama LPWA, Low Power Wide Area, que opera para atender uma necessidade onde eu tenho que ter uma economia de bateria, porque muitas vezes os dispositivos de internet das coisas, eles vão ficar sem contato humano, então não dá para a gente recarregar. Ele vai estar no campo, ele vai estar numa lâmpada dentro da cidade. Imagina, como que eu vou toda hora carregar um dispositivo? Ele vai estar numa máquina industrial. Então, numa área rural que não tem energia elétrica, não tem uma tomada, né? Talvez. Isso. Exatamente. Exatamente. Ou mesmo quando a gente está fazendo um rastreamento de ativo. Ou seja, eu estou fazendo um transporte de uma carga de dinossauros e essa carga vai estar em movimento. Ela pode demorar dias para chegar até o seu destino final. E a gente tem que garantir uma durabilidade de baterias. Então, esse tipo de tecnologia, ele visa justamente dar esse ganho de bateria para os dispositivos IoT. E, obviamente, custo, né? Porque aí eu não preciso de uma rede com alta banda, então eu tenho outros tipos de negociação. O IoT é escala. Para que dê certo, para que os projetos sejam viáveis, é necessário essa escala, senão a conta não fecha. Fica só na ideia de, eu quero fazer um projeto. E a gente sabe que na hora do vamos ver, não só a tecnologia, mas a viabilidade dessa tecnologia para o mercado. Qual que é o resultado que vai trazer para a empresa, né? Agora eu vou falar, falando um pouquinho de como eu conheci você, né, Thelma? Vamos falar um pouco. Eu vou falar aqui que eu conheci você pelo seu projeto, né? Você tem um projeto que chama Tudo Sobre IoT. E acho que antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu já conhecia suas redes sociais. E eu fiz um treinamento lá em 2022, no começo do ano. Acho que a gente estava voltando da pandemia. E eu procurava um curso presencial e falava, tem um curso de IoT, que era experiência IoT, né? Então foi um curso legal ali naquele período, teve até uma dinâmica boa de teoria, prática, aprendi bastante coisa, fui bem recebido ali por você, pelo time ali que fez o treinamento, foi bem legal, então acho que eu conhecia o IoT mais na camada de Wi-Fi, Bluetooth, bem nessa camada mais iniciante, e você trouxe naquele conteúdo um conteúdo de conectividade que você fala, né? Que é a parte de transmissão de sinais através do Sigfox, que é um tipo de conectividade. Então, fala um pouquinho desse curso, né, que você teve, de que aconteceu, e fala um pouco do projeto aí, do Tudo Sobre IoT. É bem legal, né? Eu acho que foi uma prova prática, né, que você pôde vivenciar de que a sua especialidade, como com banco de dados e com programação, você está na cadeia final, que é a aplicação do IoT, mas você não conhecia as outras caixinhas. Exatamente. Então, você hoje é um profissional que pode trabalhar projetos de internet das coisas. O objetivo desse curso foi uma forma rápida de entender quais eram as limitações ou características do que vem antes da cadeia, especificamente da programação. Para quê? Para você conversar com os stakeholders e poder criar projeto. Stakeholders, para quem não sabe, são os atores da cadeia
com quem você vai ter que conversar para montar um projeto de IoT. Então, às vezes você vai falar com um engenheiro da tecnologia embarcada, entender por que você quer receber, por exemplo, muito mais informações, por que essas informações não podem chegar? E aí entender, não, existe uma limitação. O dispositivo IoT, ele não tem a mesma capacidade computacional que os nossos celulares. Ele vai ter as restrições de processamento, de bateria, de armazenamento de informações e da própria transmissão dessas informações. Legal. E falando um pouco de casos de uso, dá alguns exemplos práticos assim que você conhece dos seus contatos no agro, por exemplo, acho que é bem utilizado a IoT, né? Sim, Quais sim. são os segmentos ali, exemplos? O IoT, ele faz parte dessa revolução industrial que nós estamos vivendo agora, que é a Revolução Industrial 4.0. Então, ninguém tem como fugir dela. Quando a gente fala de revoluções, ela realmente muda a forma como a gente vive e se relaciona, né? Então, a primeira revolução industrial foi quando a gente teve a introdução da mecânica, do vapor, depois a gente teve as redes de telecomunicações, os computadores. Então, muda tudo. O IoT, ele é aplicável em qualquer segmento. No agronegócio, nós temos uma série de aplicações. Por exemplo, as máquinas, né, que são usadas no agro, elas custam 2 milhões para mais. Elas já têm muita tecnologia lá dentro, só que ela não tinha conectividade. Tratores, máquinas agrícolas pesadas, você fala? Exatamente. A linha das máquinas amarelas, né, que é chamado no mercado. Além do que, a gente tem o sensoriamento. Então, a gente consegue entender o que está acontecendo com aquele solo, por exemplo, num caso de plantio, para poder cuidar da forma certa. Então, eu preciso pôr algum pesticida lá? Quanto que eu vou pôr? Eu vou pôr na minha plantação inteira ou se eu vou pôr onde tem realmente uma praga? Esses detalhes, o IoT consegue em tempo real passar informações para o agricultor para ele tomar a decisão. Então, ele ganha mais inteligência no negócio dele, porque ele começa a ter informação que antes ele não tinha em tempo real e na mesma velocidade que com a implantação do IoT ele consegue, e economizar, porque aí ele pode gerenciar melhor onde ele vai jogar aquele produto químico, onde a máquina dele tem que ir primeiro. Ou muitas vezes esses agricultores também compram água, não está chovendo, eu preciso molhar a plantação. Essas informações para ele tomar a decisão, qual é a hora de eu contratar um serviço adicional para que eu não perca a minha produção, a IoT vai permitir. E também a parte de bovinos ou mesmo a parte aviária, o IoT é aplicado. Então, a gente sabe que os pintinhos eles precisam de uma temperatura X para não morrer. E como a gente garante que esse ambiente está na temperatura ideal? O IoT. Para quem não conhece muito do IoT, é importante saber que o IoT ele tem sensores. Então, ele vai dar vida às coisas porque ele vai passar informação de temperatura, umidade. Por isso que a gente começa a interagir com as coisas. Da mesma forma que quando a gente nasce, a gente também não fala e a nossa interação é sensoriada. Então, quando o bebê está com febre, significa que é um tipo de comunicação que ele faz com nós humanos. E essas linguagens sensoriadas, seja temperatura, umidade, tem acelerômetro, tem os medidores de níveis de água. Então, tem uma série de sensores que permite a gente entender o que está acontecendo com objetos físicos distantes de nós. O que a internet traz, ela quebra esses limites geográficos de comunicação. Como aqui, a gente, como pessoas, conversamos com outras pessoas de outros países, como na mesma qualidade de ligação ou de informação. Sim. De que eu falo com alguém que está no mesmo bairro que eu.
E aí, como você fala, né, com essas informações em mão, né, em mãos, com uma inteligência, um machine learning que ele fala, né, com análise de dados, data analytics, né, você consegue ter de forma proativa, né, atuar, né, foi o que você falou, a criança apresentou uma febre, esse é um indicador que tem alguma coisa diferente. Então você vai atuar, você vai dar um remédio, vai ver a temperatura e vai ver o que está acontecendo com a criança. Então é uma forma de monitoração e de atuação também, né? Acho que no IoT é isso, essa entrada de informação, esse processamento e de certa forma uma atuação, certo? Certo. Uma coisa interessante que a gente viveu há pouco tempo, a pandemia, né? E as vacinas, para ela ter a sua eficácia, a gente tem que garantir que ela fique conservada em todo o transporte, ou mesmo quando ela está já no posto de saúde, em temperaturas certas. E o que tem ajudado também o crescimento do IoT são legislações, que justamente começa a obrigar que essas informações sejam reportadas. E, além das questões de medicamentos, também tem a nossa cerveja. Aquele barzinho, se ele desliga a geladeira dele, porque ele abre o bar de quinta a domingo e deixa fechado de segunda a quarta, e ele desliga a geladeira para gastar, para economizar energia, aquela cerveja vai estar choca. Né? E aquela marca da cerveja que ele compra, que forneceu a geladeira para ele, será que ela quer que a gente sinta que a cerveja dela tá choca? Então, quem fornece bebida e se preocupa com qualidade também está começando a entregar para os bares as geladeiras conectadas. Eu sei de um caso, de um exemplo da geladeira, né? Você falou da temperatura, mas eu vi casos de geladeira que tem câmera, né? Que vai tirando foto daquela prateleira e vai vendo se a prateleira está vazia ou cheia e vai mostrando também se tá acabando o estoque daquela cerveja A, B e C e consegue automaticamente, inclusive, falar para o fornecedor que tá faltando, né? E acho que isso aqui é uma evolução também, né? Que você fala daquele recurso de borda, né? Então uma câmera já fazendo essa inteligência vai trazendo ganho tanto para o estabelecimento, né? Para o bar e também para a empresa fornecedora, né? Então acho que é um exemplo aí na prática de IoT, né? Então, sim, com certeza, com certeza. A gente pode aplicar os recursos de visão computacional para obter os dados do que a gente precisa. É algo que tem evoluído muito. Você citou um tipo de exemplo. E, lógico, os projetos, a gente precisa começar a coletar informações e conectando toda a cadeia. Mas a ideia é essa. Porque quando ele identificar que está faltando um produto, por que não o sistema já faz um pedido para o fornecedor? Isso, exatamente, né? Porque a partir do momento que eu tenho informação, tá, e aí, o que eu vou fazer com essa informação? Não, eu vou passar para uma outra pessoa para ter um outro processo de fazer o pedido. Porque eu começo a dar autonomia para gerenciar melhor os meus negócios e a relação também com os meus fornecedores. As câmeras também estão aí, lendo as nossas placas de carro. Então, a gente não precisa necessariamente ter armazenado um alto volume de imagens. A gente pode, através das imagens que a gente está coletando, armazenar só o que interessa. O que está interessando? O que eu preciso saber? É uma placa? Porque eu estou buscando algum carro roubado? Né? Ou eu quero fazer um estudo de mercado para saber qual marca está rodando mais em tal localidade. Legal. Fazer mais uma perguntinha aqui antes da gente passar para o próximo bloco. Explica aqui de forma, sei lá, para um jovem, para uma criança, o que é a internet das coisas, Thelma? Vamos falar aqui,
falando um pouquinho de como a gente explica aqui para as pessoas que não são do meio, assim, o que é a internet das coisas, como funciona. Eu dando um exemplo que tem sido muito comum, as portarias conectadas. Então, quando você entra no seu prédio sem o porteiro, seja porque você está usando uma biometria facial ou biométrica, né, do dedo, aquele portão vai abrir a porta para você porque ele está conectado. Ele está consultando um banco de dados e aquela porta, ela abre. Então, significa a gente poder dar essa vida às coisas. Um papel que um porteiro fazia, a conectividade com o IoT, ou seja, a gente precisa da tecnologia eletrônica, desse eletrônico embarcado, ela permite, né? Então, eu voltaria no exemplo da criança, que eu acho que é a forma mais fácil de entender. Mas se essa criança está se comunicando com um coleguinha, né, através do celular, jogando, né? Criança gosta muito de jogo. Ela está se conectando porque aquela outra pessoa está na internet. Se alguma coisa está na internet, ela também pode se conectar com aquela coisa. Então, vamos supor que essa criança tenha a mala dela ou a caixa de brinquedo conectada. Se ela foi viajar, está em outra localidade, que não é a casa dela, mas a prima dela, querida, foi visitá-la ou visitá-lo, ela poderia dar um comando para abrir a caixa de brinquedo e liberar aquela caixa para quem ela quisesse. Então, essa relação de você tomar uma ação com outros objetos físicos sem estar próximo a ele é internet das coisas. Tá no nosso dia a dia, né? A gente nem, assim, diretamente está acontecendo, né? Legal. Pois é. São os novos consumidores, né? Eles também vão estar fazendo compras, né? A gente vê que o nosso carro já não paga só o pedágio, ele paga também a nossa gasolina. E em breve, muita coisa nova vai vir aí de experiências, né? Eu já estou trabalhando em projetos para que os carros possam passar pelo drive-thru e fazer o pagamento da sua conta. Então você faz o pedido, você tá indo lá, que nem a gente vai sair daqui com fome, né? Poxa, eu posso ligar o carro e já falar, eu quero comer um lanche. Então, poxa, vou tomar um sorvete e passar nessa localidade, porque o pedido já sendo feito pela minha voz, o meu carro conectado que tá mandando a informação, porque afinal eu tô dirigindo, não vou poder estar no app fazendo o meu pedido. E a confirmação de pagamento é a hora que você vai fazer a retirada do seu produto. Legal. A gente vai fazer um breve intervalo aqui, mas você vai falar mais aí dessas inovações, Thelma. Legal? Maravilha!